Olá, ouvintes, bem-vindos ao Direito no Meio do Mundo, do Marco Zero até onde você quiser chegar. Eu me chamo Thiago Rodrigues e hoje estou acompanhado pelos meus amigos Cleidson Silva e Pedro Luiz nessa empreitada jurídica. Pois bem, apresentem-se, amigos. Fala, rapaziada, aqui é o Pedro. Agradeço ao Thiago pelos cumprimentos e também deixo minhas boas-vindas. Fala, galera, aqui é o Cleidson. Obrigado, Thiago, pela introdução e eu também aproveito para cumprimentar os ouvintes. No episódio de hoje do Juridicast Tucuju, continuando nesse interessantíssimo tema do direito das obrigações, nós falaremos sobre a dação em pagamento. Então, para começar, o que é essa dação em pagamento, Pedro? Bom, a dação em pagamento é uma das alternativas de pagamento indireto existentes no direito civil brasileiro. Segundo o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, a dação em pagamento é um acordo entre o credor e o devedor, no qual o primeiro concorda em receber uma prestação diversa da que lhe é devida. Ou seja, o devedor, para quitar a dívida, paga ao seu credor, que é a pessoa para quem ele deve, um objeto diferente do inicialmente devido. Por isso mesmo é um pagamento indireto, porque, percebam, em vez de se pagar o que se devia originalmente, paga-se algo diferente. Exemplo disso seria se o Thiago me devesse R$200. E aí digamos que ele não tivesse todo esse dinheiro e viesse falar comigo e dissesse: Cleidson, eu não tenho R$200, mas eu tenho esse relógio. Tu aceita ele como pagamento no lugar desse dinheiro? E eu digo: aceito. Então, o Thiago, em vez de me dar os R$200 que ele me devia inicialmente, estaria quitando sua dívida comigo, me dando uma coisa, no caso, um relógio. Vejam, a dívida dele era me pagar os R$200, mas, em vez disso, ele cumpriu essa obrigação me dando o relógio. Não devo nada não, viu, pessoal? Minhas contas são todas pagas em dia, por isso que eu tô sempre liso. Enfim, é importante que todos entendam que essa parte onde o Cleidson concorda em receber uma coisa diferente da que lhe é devida é indispensável para que ocorra uma dação em pagamento. Isso porque o credor precisa concordar em receber algo diferente. Eu não poderia, por exemplo, dar esse relógio no lugar do dinheiro sem que o Cleidson concordasse, porque não era essa a dívida. Imagine que você, vendedor, é credor de R$300 de uma pessoa pela venda de algumas peças de roupa. E essa pessoa, ao invés de lhe pagar esses R$300 em pagamento direto, chega na sua loja e deixa uma bicicleta com o pagamento, sem você nem mesmo aceitar. Seria uma verdadeira aberração. É por isso que o credor precisa, sem exceção, aceitar o pagamento de algo diverso do que lhe é devido. Sem essa aceitação do credor, não há falar em dação em pagamento. Aliás, o Código Civil Brasileiro diz no seu artigo 313 que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que seja mais valiosa. Dito isso, ainda que você ouvinte deva R$500 para uma pessoa, ela não é obrigada a receber uma multa em pagamento, só para exemplificar. Essa aceitação, inclusive, nos ensinamentos dos professores Pablo Stouze Galiano e Rodolfo Pamplona Filho, é um dos 4 elementos que caracterizam a dação. O segundo deles, que na verdade é anterior a todos os outros, é a existência de uma dívida. Isso porque, para ocorrer a dação em pagamento, é necessário que haja uma dívida anterior ainda não paga. Lembrem-se, a dação é uma forma de pagamento indireto, na qual se dá ao credor algo diferente do que se devia, e não há como pagar uma dívida que não existe. Se ela não existisse, a pessoa não estaria pagando uma dívida, mas sim simplesmente dando uma coisa à outra. Muito bem colocado, Pedro. O terceiro requisito de uma dação em pagamento é a entrega de uma coisa diferente da que se devia originalmente. Por exemplo, nesse caso em que o Thiago me devia R$200, ele não pode me pagar quantia diversa em dinheiro. Ele deverá me dar alguma coisa de natureza diversa, como uma bicicleta, um relógio, um celular, etc. Ou seja, coisas que não sejam dinheiro, porque a prestação inicial era dessa natureza. A bem da verdade, a dação aceita até mesmo o pagamento por meio de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Exemplo disso seria se fulano devesse a Beltrano a quantia de R$50, mas, não possuindo esse valor, oferecesse a Beltrano, que é seu vizinho, o acesso deste ao seu Wi-Fi por um mês. Fulano, para satisfazer a sua dívida em dinheiro, se comprometeria, portanto, a liberar o acesso de Beltrano à sua rede de internet, o que é uma obrigação de fazer. Outro exemplo, dessa vez com uma obrigação de não fazer, seria se Joãozinho, devedor de Maricota, sua vizinha, a ela devesse a quantia de R$30 e não tendo dinheiro, se comprometesse a deixar de fazer festas noturnas
nos fins de semana durante um mês, o que atrapalhava o sono de Maricota. Estaria Joãozinho, então, pagando sua dívida mediante essa abstenção. E é importante dizer nesse ponto, Cleidson, que se a dívida estiver sendo paga com concordância do credor por meio de uma prestação da mesma natureza, nesse caso, por exemplo, pagando R$100 em vez dos R$200 inicialmente devidos, teríamos uma novação, que é uma outra modalidade de pagamento indireto, assim como a dação. Porém, nós não entraremos nesse assunto, já que ele será tratado detalhadamente no próximo episódio desse Juridicast Tucuju. Pessoal, embora a gente esteja usando exemplos de dívidas em dinheiro, a dação em pagamento não se restringe a elas, englobando quaisquer tipos de débitos. Dessa forma, fulano poderia ser devedor de um carro, por exemplo, e poderia pagar em seu lugar alguma quantia em dinheiro, que também caracterizaria uma dação. Além disso, não é preciso que haja correspondência de valor entre o que inicialmente se deve e o que efetivamente se paga no lugar, podendo o credor aceitar algo mais ou menos valioso, a depender do seu interesse. Para exemplificar esse cenário, imaginemos que Jacan deva a Fogaça um imóvel avaliado em R$1 milhão e, estando impossibilitado de entregar esse bem, resolva oferecer em seu lugar um veículo avaliado em R$50 mil. Contanto que Fogaça aceite o veículo em pagamento, a dívida estará extinta, ainda que o veículo seja bem menos valioso que o imóvel. Superada essa questão, partimos finalmente para o quarto e último elemento que caracteriza a dação e o que está implicitamente inserido nos anteriores. É o que os autores chamam de animus solvendi, ou ânimo de solver em bom português. É justamente a intenção de satisfazer a dívida, de livrar-se dela. Isso porque no exemplo que demos anteriormente, no qual eu devia R$200 ao Cleidson, ainda que eu desse a ele um relógio, isso não significaria que eu estaria pagando a minha dívida, a não ser que essa minha intenção estivesse bem clara. E é por isso que eu mencionei que esse elemento da dação está implicitamente, ou seja, indiretamente, inserido nos anteriores, principalmente no que diz respeito à concordância do credor em receber coisa diversa da que lhe é devida, pois por esse aceite fica evidente a intenção do devedor em pagar o que deve. Excelente! Prosseguindo então, precisamos abordar a natureza jurídica da dação em pagamento. O professor Carlos Gilberto Gonçalves ensina que a dação em pagamento é essencialmente um contrato liberatório, diferentemente dos demais contratos cujo efeito é gerar uma obrigação. A razão disso é muito simples. Ao fechar um contrato de dação, credor e devedor põem fim à dívida, extinguindo a obrigação. Diante disso, o doutrinador Silvio Venosa traz que esse contrato liberatório só existe a partir do momento em que o devedor não consegue quitar sua dívida e, não querendo ficar inadimplente, realiza a prestação diversa da originalmente devida, precisamente para liberar-se da obrigação. Exatamente. Agora, Pedro, falando da aplicação prática da dação em pagamento nos tribunais, eu te pergunto, qual foi o julgado mais interessante que você já viu sobre essa temática? Bem, eu posso relatar aqui o julgado do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que considerou como dação em pagamento a transferência de cota de bem imóvel de um pai aos seus filhos, como forma de pagamento das pensões alimentícias em atraso. Sim, eu lembro desse julgado. Um dos filhos desse sujeito, que não recebeu nenhuma cota do imóvel, defendeu perante aquela corte que estava ocorrendo o que se chama nos meios jurídicos de preterição e adiantamento da legítima, isto é, grosso modo, antecipação da herança. Entretanto, como o Pedro já disse, o STJ entendeu que se tratava de uma simples dação em pagamento, já que o pai estava com pensões alimentícias em atraso, na iminência de sofrer prisão civil e, precisamente para evitar ser preso, transferiu cotas de um de seus imóveis para os filhos aos quais devia. Bom, pessoal, com isso chegamos então ao fim desse episódio do Juridicast. Agradeço a atenção e o interesse de todos, esperamos que tenham gostado e que tirem proveito do pouco que conseguimos ensinar. Vocês querem falar alguma coisa? Eu aproveito para agradecer a audiência e também desejo bons estudos a todos vocês. Obrigado por terem ficado com a gente. Esperamos que façam bom proveito desse material. Perfeito, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.
Obrigado por ouvir esse episódio. Os episódios são lançados todas as segundas e quartas-feiras. É só você procurar no YouTube ou no Castbox, que é um aplicativo agregador de podcasts disponível na loja de aplicativos do seu telefone, por Juridicast Tucuju. Lá você vai poder ver os episódios que já foram disponibilizados e, assinando, você também vai receber notificações de quando um novo episódio estiver disponível. Se você tiver alguma sugestão, algum complemento, alguma dúvida, você pode entrar em contato por juridicasttucuju@gmail.com, tudo junto e tudo minúsculo. Por lá, a gente vai poder estar tirando as dúvidas e se você tiver alguma ideia, manda pra gente. Estamos ansiosos para ouvir o que nossos ouvintes estão pensando. E não esquece também de seguir a gente no Instagram. Por lá você vai poder compartilhar os links dos nossos episódios e interagir de uma maneira mais próxima com a turma que está produzindo esse projeto. Então, novamente, muito obrigado e desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada.